Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Trago aqui no nosso canal de YouTube mais uma série de videoaulas, desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton, autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton. Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton. Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente, é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java. A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação, para quem nunca programou com o Java, e vai do básico até o avançado. Todos os detalhes neste endereço aqui. Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo, com muitos exemplos práticos, onde você vai aprender do zero, desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais, se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto, acesse esse endereço aqui. Vamos então à nossa aula de demonstração, espero que ela seja útil, um excelente estudo a todos. Olá pessoal, aqui é o Jailton, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso método Ágora de ensino, vamos passar agora a estudar a programação orientada a objeto com Java. E antes de você iniciar, você que é iniciante 100%, você que nunca teve contato com Java, você que está tendo contato agora com Java, quero te dizer que é um pouquinho complexo esses conceitos que vão ser mostrados aqui para você. Mas eu organizei de tal forma que você realmente vai conseguir aprender. É só seguir a sequência, é só seguir o método e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir compreender. Uma coisa que você pode perceber é que quando você estuda Java, por exemplo, os assuntos, sei lá, herança, polimorfismo, os assuntos em si, geralmente eles estão estudados de forma isolada. Mas na vida real, na hora que a gente vai fazer, as coisas elas não são tão separadas assim. Esses assuntos são meio que acontecem ao mesmo tempo. E você precisa ter esses conceitos para exatamente você saber a hora certa de você utilizar cada um desses conceitos. E da forma que eu fiz, eu separei os assuntos, coloquei exercícios, bastante exercícios, que é para que você consiga realmente compreender. Esse curso é parte apenas do conteúdo. Para você dominar Java de verdade, você ainda precisa praticar bastante naquela máxima que eu sempre falo. Só se aprende programando. Beleza? A nossa carreira de programador Java, agora que está começando, mas eu quero te estimular a continuar, mesmo que no começo pareça um pouquinho complicado, mas eu quero te estimular a continuar, porque a gente está aqui para te ajudar a se tornar um programador completo. Beleza, então? Vamos então iniciar o nosso curso e até mais. Olá pessoal, vamos então iniciar aqui o nosso curso. Vamos falar um pouco sobre a origem aqui da programação orientada a objeto, a necessidade da criação dela, só para a gente iniciar um pouquinho com teoria para ir aquecendo e então entrarmos no curso propriamente dito. Então vamos lá. Vou começar aqui lendo algumas coisas e explicando aqui para vocês, tá certo? Nos anos 80, as técnicas de programação estruturada se destacaram como uma nova estratégia para o desenvolvimento de programas, adotando a técnica de dividir para conquistar, na qual um problema era subdividido em problemas menores, denominados módulos, procedimentos, funções ou subrotinas, cada uma destinadas a realizar uma determinada tarefa. Então aqui é o seguinte, se você é uma pessoa que está chegando agora no mundo da programação e esse curso é o primeiro curso que você está tendo acesso, saiba que existem duas filosofias, pelo menos duas grandes filosofias de programação, que é a programação estruturada, a forma de programação estruturada, na qual a interpretação do código é feita um após o outro, como se fosse uma receita de bolo, e também temos o conceito de programação orientada a objeto. Então aqui nós vamos tentar fazer um paralelo com os dois, e aí nós vamos então entrar no nosso conceito. Então, na questão de programação estruturada, tem-se a técnica de dividir para conquistar. Ou seja, existia um bloco enorme de programa e aquele bloco tinha que ser executado linha após linha.
E isso dava muito problema porque não se sabia como fazer a manutenção disso. Dependendo do tamanho do programa, ficava ruim de fazer a manutenção. Então, usou-se aqui a técnica de dividir para conquistar. Ou seja, blocos maiores eram divididos em subblocos, blocos menores, e algumas coisas que eram repetidas, né? Criou-se aqui os conceitos de procedimentos e os conceitos de funções. E o conjunto disso chamaram de módulos, né? Isso aí é a base da programação estruturada. Então, o problema logo era resolvido utilizando-se o módulo principal, que recorria a este módulo secundário sempre que fosse necessário executar uma determinada tarefa. Dessa maneira, o programa principal tinha como função o gerenciamento da solução global, tornando-se mais claro e necessitando uma menor quantificação. Ou seja, nós tínhamos aqui o programa maior, o programa central. O que ele fazia? Ele fazia e ainda faz, porque ainda existem linguagens estruturadas. O que ele faz? Ele gerencia esses módulos ou esses blocos de programas menores, essas subrotinas, esses subprogramas, né, que são utilizados. Isso é a programação estruturada. Então, a partir das técnicas da programação estruturada, surgiram as bibliotecas de funções, que poderiam ser compartilhadas entre vários programas. E no caso do Pascal, bastava que se fornecesse um arquivo compilado, protegendo-se desta maneira o código-fonte. Ou seja, quando você tinha, um exemplo, o cálculo do CPF. O cálculo do CPF é uma rotina que é comum. Então, vários programas utilizam aquela rotina. Então, ao invés de se fazer em cada programa o cálculo do CPF, por exemplo, criava-se o quê? Criava-se módulos onde tínhamos várias bibliotecas de funções. O cálculo do CPF poderia ser uma delas. E aí compilava-se esses blocos, esses blocos de código, essas bibliotecas, e se distribuía e usava-se no programa. Dessa forma, o programa principal ficava menor e ficava mais fácil de você compilar. Então, isso é a técnica do dividir para conquistar, certo? Utilizada na programação estruturada. Então, essa filosofia de programação, no entanto, apresentava uma característica que ainda dificultava a abordagem do problema ser resolvido de uma forma mais próxima do mundo real. O fato de que os dados e as funções que operavam sobre estes dados eram tratadas como entidades inteiramente distintas. Então, a grande dificuldade que se tinha e se tem em relação à programação estruturada é porque, além de você ter um código, um abaixo do outro sendo executado, né, você não tinha uma proximidade com essas rotinas com o mundo real. Então, nesse caso, o que aconteceu? Surge a necessidade de se produzir softwares mais atraentes, dinâmicos, e com alto poder de troca de informação. Além disso, passou-se a exigir dos softwares uma maior produtividade e uma melhor qualidade. Na verdade, a questão aqui é, ao longo de várias pesquisas e testes, verificou-se a reutilização. Então, a palavra-chave aqui é o reuso, né? Verificou-se que a reutilização era a peça-chave para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de software. Então, a reutilização significa usar novamente algo que foi feito. Então, podemos citar como benefício a reutilização de uma redução das etapas de um desenvolvimento de software. As técnicas oferecidas pela programação estruturada não eram suficientes para atender com satisfação desejadas a elaboração desse tipo de aplicação. Então, seria necessário, a partir de uma nova técnica de programação. A técnica que começou a ser adotada por parte dos programadores foi a programação orientada a objeto. Então, a questão do reuso, a programação orientada a objeto, quando você cria, por exemplo, ela é baseada em classes, em objetos. Quando você cria as suas classes, você consegue reutilizar todo aquele código, independente do software que você está utilizando. Então, o reuso foi uma parte essencial que fez com que os programas pudessem ser mais ágeis e você tivesse uma maior produtividade. Coisa que a programação estruturada já não dava tanto suporte assim. Então, o que é a programação orientada a objetos? É um simpático nome que os pesquisadores da computação, na década de 70, usaram para batizar esse novo paradigma, tá? Então, o que é um paradigma, né? Paradigma é uma maneira diferente de se enxergar a mesma coisa. Então, eles usaram esse conceito para batizar esse novo paradigma que eu tinha acabado de inventar. A orientação a objetos é um novo paradigma que procura rearranjar a programação estrutural. Olha isso aqui, ó. É um paradigma que procura rearranjar
a programação estruturada de uma maneira diferente e talvez bem mais compreensível ao raciocínio humano. O que faz a orientação a objetos ser uma excelente linguagem é porque ela aproxima a linguagem, através da abstração, ela aproxima a linguagem da máquina com a linguagem humana. Enquanto que na programação orientada a objetos, na programação estruturada, se trabalha com funções, né, ou se trabalha com procedimentos, aqui nós vamos trabalhar com classes. E classes, tipo classe nome, banco, então são classes coisas que se aproximam, né, do mundo real e torna a manutenção, o entendimento do programa muito mais fácil. Então ela pretende descrever a solução através de objetos, como no mundo real, ao contrário da programação estruturada, o que faz através de passos de comandos, né? Então isso que a gente acabou de falar. Então a programação estruturada, tudo que ela faz é um passo após o outro, são passos de comando. Já a programação orientada a objeto, ela trabalha a solução através de objetos. Você cria suas classes, depois você instancia os seus objetos. Um outro conceito de programação orientada a objeto diz o seguinte, que é um paradigma para o desenvolvimento de software que baseia-se na utilização de componentes individuais, ou seja, os objetos que colaboram para construir sistemas mais complexos. Então você cria várias classes, vários objetos e depois você junta isso tudo e forma sistemas complexos. Paradigma é a maneira diferente de se enxergar a mesma coisa, o mesmo mundo. O paradigma orientado a objeto busca bases filosóficas para tentar traduzir um mundo mais humano às instruções que o processador realmente compreende. Então, para conceituar melhor aqui paradigma, eu queria mostrar aqui para você 3 imagens. Olha só, imagina, o que é isso aí para você? Para um iglu, para um esquimó, isso aí é uma casa. Esse aí, para o índio, isso aí é uma casa. Para nós, isso aqui é uma casa. Mas as três imagens, elas representam a figura de um lar, de uma casa. Então, tudo em relação ao paradigma é a forma como você enxerga. Você enxerga a mesma coisa de uma forma diferente, com outro olhar, um olhar diferente. Então, a programação orientada a objeto é uma forma de você programar, mas de programar de forma diferente. Você vai enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. E aí, para nós, você tem a programação estruturada e você tem a programação orientada a objeto. O objetivo das duas, de repente você consegue fazer a mesma coisa utilizando os dois modelos de programação. Mas qual é o modelo que melhor se adapta para você? Se você tivesse que escolher em qual dessas 3 imagens você escolheria para morar, com certeza você, que é ocidental, escolheria essa parte aqui, porque nós estamos acostumados com esse modelo de casa. Mas para o iglu, para o esquimó, isso aqui é uma casa, para o índio, isso aqui também é uma casa. É o lugar que ele vive. As 3 imagens nós podemos chamar de casa, entendeu? Então é a forma como você enxerga as coisas. Isso é paradigma, né? A forma diferente de você ver a mesma coisa. Então, a programação orientada a objeto, ela possui 4 pilares. O primeiro pilar é a abstração. E o que é a abstração? É a habilidade e a capacidade de se modelar conceitos, entidades, elementos, problemas e características do mundo real de um domínio do problema em questão, levando-se em conta apenas os detalhes importantes para a resolução do problema e desprezando coisas que não têm importância no contexto. Pessoal, a capacidade de abstrair é que vai dar para você a capacidade de você programar, porque querendo ou não, programar é realmente a sua capacidade de pegar a informação do mundo real, transformar essa informação para o computador. Isso você consegue com o tempo, tá? Nós vamos falar mais sobre abstração no nosso curso daqui para frente, mas é um dos importantes pilares aqui da programação. Um outro importante pilar é o encapsulamento, ou seja, é a maneira de fazer com que um objeto exponha apenas o que é necessário ser exposto, mantendo como próprio e privado tudo aquilo que não seja de interesse de outros objetos que eu vejo de fora. Por exemplo, dá um exemplo simples de encapsulamento, né? Se você pegar o seu celular agora, você vai conseguir enxergar o menu, alguns botões, no máximo que você consegue é clicar no botão. Quando você clica no botão, alguma coisa acontece.
Então, o que é importante você saber é como que clicar no botão. Como isso é feito, como isso acontece, não é importante você saber. Aquela informação está encapsulada para você. Então, esse conceito de encapsulamento faz com que o seu código fique protegido e aí é com certeza a segurança. E isso é um grande benefício da programação orientada a objeto também. Tem também a questão da herança, né? Que é o mecanismo da reutilização de código, a partir da qual uma nova classe é criada, absorvendo membros de uma classe existente e aprimorada com novas potencialidades. Então, a questão da herança faz com que você consiga ter uma produtividade muito grande, porque você cria as funcionalidades que são comuns em uma única classe e para as filhas você simplesmente herda, dependendo da necessidade você pode então sobrepor, mas é uma facilidade enorme, mas vamos ver isso aí também lá na frente, só estou mostrando aqui para você o conceito. E, por último, o polimorfismo, que é a capacidade de tratarmos objetos de diferentes tipos de uma mesma maneira, desde que eles tenham um ancestral comum. Então você tem vários objetos diferentes e eles vão ter eventos comuns. Enfim, vamos trabalhar, vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Então, mostrei aí para você os conceitos da orientação a objeto. Agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos começar a conceituar componentes, né? Vamos conceituar objeto, classe e essas coisas que que estão presentes na orientação a objeto. Na próxima aula, então, a gente continua. Que bom que você acompanhou a nossa videoaula de demonstração até o final. Lembrando que esta série de videoaulas são sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java, para quem nunca programou em Java. Estas aulas de demonstração, como eu já citei lá na abertura do vídeo da aula, elas fazem parte do nosso curso de Java SE para iniciantes. Ele é um curso 100% online, com certificado, com acesso vitalício e com suporte à dúvida para os exemplos do curso, diretamente com o autor, o colega Manuel Jailton. Ele é o curso de Java mais completo e prático do mercado para quem está iniciando em programação Java. E você pode perguntar, Júlio, mas ainda existe mercado para Java? Muito mercado. A maioria das apps móveis para Android, para iOS, que são os dois sistemas operacionais dominantes, o iOS é o sistema dos iPhone, são feitas usando a linguagem Java. Então sim, ainda existe e ainda por um bom tempo vai existir um grande mercado para quem domina Java. Você pode pesquisar nos sites e classificados de emprego na área de TI, você vai ver que sempre tem vagas e boas vagas com boa remuneração para quem domina a programação Java. A nossa formação tem 460 videoaulas, são mais de 60 horas de conteúdo e ela já está toda gravada, está toda lá dentro do ambiente do curso, pronto para você acessar assim que você fizer a inscrição no curso. Para poder fazer a inscrição com um preço muito especial, muito diferenciado, que é exclusivo de quem assiste os nossos vídeos aqui pelo YouTube, acesse esse endereço aqui, vai ter lá um preço bem especial, além da possibilidade de você poder parcelar em todos os cartões em até 6 vezes sem juros ou até 12 vezes com juros. Aproveite que é uma oportunidade única, um curso bem completo. E se vocês quiserem me ajudar aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ao ativar o sininho dos avisos, vocês vão ser avisados através do e-mail de vocês sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Se tiver uma dúvida, comentário, crítica, sugestão, relato de erro, utilizem por gentileza o campo comentário que fica abaixo do vídeo. Eu recebo muitos comentários, são centenas de comentários, então pode demorar um pouco para eu responder, mas aos poucos eu vou respondendo todos. Eu não deixo nenhum sem resposta, sem um retorno. E me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito, esta série de videoaulas sobre programação Java para iniciantes. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo através das redes sociais de vocês, Facebook, Twitter, YouTube, e-mail, Instagram e assim por diante, tá legal? Mais uma vez, agradeço imensamente por terem assistido o vídeo até o final, espero que ele tenha sido muito útil para vocês e até o nosso próximo vídeo sobre Java, programação Java para iniciantes.